Olá! Seja bem-vindo a mais uma etapa do Programa de Formação em Gestão de Projetos Urbanos. Criado pelo Ministério das Cidades, o programa conta com a parceria da Caixa Econômica Federal e o apoio do BID, e integra o Programa Nacional de Capacitação das Cidades. Nossa proposta aqui é a de aprimorar os conhecimentos de técnicos e gestores municipais na elaboração e gestão de projetos urbanos. Para isso, contaremos com o apoio de vários técnicos do Ministério das Cidades, que fornecerão informações importantes para a estruturação e a apresentação de propostas de projetos urbanos nas áreas de saneamento, habitação, planejamento urbano, mobilidade urbana e acessibilidade. Tudo em conformidade com as normas e legislação em vigor. Agora convidamos você a fazer uma reflexão inicial sobre o desenvolvimento urbano no Brasil e a necessidade de elaboração de bons projetos para superar os desafios e os problemas existentes. Acreditamos que a partir desse diagnóstico, você poderá refletir melhor sobre a situação do seu município e, a partir daí, elaborar projetos que sejam comprometidos com a solução de problemas e com as necessidades da população. A produção de espaços urbanos no Brasil tem como regra, a exemplo das cidades latino-americanas, o processo de desenvolvimento urbano informal. Mesmo sem dados estatísticos precisos, é possível verificar que esse processo tem avançado não só nas grandes e médias, mas também nas pequenas cidades do Brasil. Esse padrão de ocupação territorial, que sempre foi invisível para as ações e políticas urbanas, resultou em um modelo de produção do espaço da pobreza na maior parte da rede urbana brasileira. Diversificado, ele abrange a ocupação de terrenos públicos e privados, áreas de periferia desprovidas de infraestrutura física e social, beiras de rios e morros com condições geológicas e de relevo inadequadas. O modelo gerou cidades marcadas pela presença de assentamentos precários, irregulares e longe de serem ideais para se morar. Sem a presença de equipamentos e serviços urbanos, esses espaços representam um risco aos moradores, que estão sujeitos a deslizamentos, inundações e a contaminação do solo. Resultado da polarização social, esse processo de segregação espacial distancia grupos mais desfavorecidos ou de baixa renda de uma vida mais digna. Os reflexos desse cenário podem ser vistos no aumento da mortalidade infantil e de doenças causadas pela falta de saneamento básico e de tratamento de esgoto, além do risco de contaminação dos mananciais e da falta de transporte coletivo, que leva os moradores dessas regiões a percorrerem imensas distâncias para chegarem ao trabalho. O peso dessa exclusão é grande, e mais do que conforto e dignidade, ela inibe sonhos e esperanças. Mas o que fazer? Como reverter esse quadro e oferecer dignidade a essa parcela da sociedade? Em primeiro lugar, é importante deixar claro que cabe ao poder público municipal reforçar, de forma integrada, as capacidades locais para responder a necessidades específicas. Além disso, ele é responsável também por ressaltar o potencial das comunidades de zonas urbanas e bairros desfavorecidos. A boa administração urbana e a responsabilização local são determinantes para aumentar a qualidade de vida das cidades e para geri-las de forma mais sustentável. A administração urbana pode ser melhorada através de uma maior integração vertical das atividades dos vários níveis de administração. Para ser mais efetiva, ela deve ser combinada com uma maior integração horizontal e com a participação dos interessados e dos cidadãos nas políticas urbanas. A questão consiste em determinar como instituições e estruturas poderão adotar objetivos estratégicos comuns e satisfazer as novas exigências em matéria de ação coletiva. Os dados da informalidade são precários e imprecisos, um estímulo negativo para as administrações regionais que não priorizam o dimensionamento e a espacialização do problema, muito menos buscam formas de enfrentar esse desafio.
Mais do que um desafio, nossas cidades evidenciam um imenso paradoxo. De um lado, os assentamentos, precários, sem urbanização e regularização. Do outro, os centros. Eles ocupam áreas com infraestrutura básica, transporte coletivo, serviços e equipamentos. Concentram normalmente um mercado de trabalho atraente e um estoque habitacional degradado. Essa situação aponta para a necessidade urgente de uma proposta de renovação e revitalização urbana, que siga diretrizes urbanísticas, que busque aumentar e retomar a potencialidade desses importantes conjuntos. A expansão urbana deve ser realizada sempre numa perspectiva estratégica. Quando necessária, deve considerar a defesa dos interesses coletivos e dos recursos naturais. O planejamento deve atender não apenas à construção de casas, mas também à economia na escala da cidade, do bairro, dos espaços de lazer, equipamentos. A expansão urbana com povoamento de baixa densidade é uma das principais ameaças ao desenvolvimento territorial sustentável. Isso porque torna os serviços públicos mais caros e difíceis de serem assegurados, os recursos naturais sobreexplorados, os transportes públicos ineficientes, causando dependência do automóvel e, como consequência, o aumento dos engarrafamentos. Existe hoje um número significativo de casas e apartamentos vagos, a maioria em áreas consolidadas e centrais. A mesma realidade pode ser vista em cidades pequenas e de médio porte. O retrato social, econômico e de infraestrutura das cidades brasileiras é pouco atrativo. Déficit habitacional, lixo sem tratamento, milhões de pessoas sem esgoto, poluição sonora, ambiental e visual, transporte público ineficiente e trânsito caótico. Fatores que são ameaças ao cenário urbano e que são agravados por acidentes de todos os tipos, pelo crescimento desordenado e pela pressão das populações de municípios que utilizam os serviços públicos dos centros metropolitanos. As sociedades precisam se transformar em sociedades de aprendizagem, familiarizadas e conectadas com os novos e diferentes grupos de pessoas. As organizações governamentais ou não, mesmo que em diferentes níveis, podem aprender interagindo. Isso acontece quando elas elaboram e adotam políticas ou quando executam programas e projetos concretos. Para as administrações que trabalham com as necessidades da sociedade em geral, o ponto fundamental é garantir a igualdade de acesso para a população cada vez mais diversificada. Reformar o pensamento. Essa é a proposta de Edgar Morin, estudioso francês que passou a vida discutindo grandes temas. Pai da teoria da complexidade, ele defende a interligação de todos os conhecimentos, além de combater o reducionismo instalado em nossa sociedade e valorizar o complexo. Quer ver como funciona na prática? Então preste atenção nesse exemplo. O funcionário de uma fábrica de automóveis é capaz de fazer uma peça essencial para o funcionamento de um veículo, mas não chega sozinho ao produto final. É importante destacar que Morin não condena a especialização, mas sim a perda de visão geral. A falta de planejamento urbano é um dos elementos motivadores da falta de sustentabilidade presente em nossas cidades nos dias atuais. Se por um lado o fator econômico gera cidades-problema, de outro, a falta de políticas urbanas sérias que pensem cuidadosamente o crescimento e o desenvolvimento sustentável pode ser considerada a grande vilã. Mesmo com alguns bons projetos públicos implantados, podemos afirmar que ainda hoje, em pleno século XXI, o Brasil ainda não encontrou a fórmula certa para organizar suas cidades. É preciso deixar de lado os discursos, o aparato conceitual, a produção de saberes fragmentados e reverter esse conhecimento em possibilidades concretas de ação, mobilizando a sociedade e o compromisso de todos em torno do interesse coletivo. Existe um consenso crescente de que a qualidade da governança urbana é o fator mais importante para a erradicação da pobreza e a prosperidade das cidades. Entretanto, no nosso dia a dia, nos deparamos com custos invisíveis que muitas vezes enfraquecem nossas administrações.
A saída passa por uma base de conhecimento sólida que permita avaliar adequadamente a situação e o potencial de desenvolvimento. Isso implica que as administrações públicas e as cidades devem compreender melhor seus pontos positivos e negativos. Precisam também conhecer sua capacidade de gestão, sua criatividade, sua base empresarial, seus recursos humanos e o seu capital social. As cidades são os motores da economia, espaços de conectividade, de criatividade e de inovação, mas também centros de serviços para as áreas que giram em torno dela. Por isso, elas devem adotar um modelo de governança integrado, combinando estruturas formais de administração com sistemas informais e flexíveis de governança. Esse conjunto, ao mesmo tempo, deve ser capaz de promover visões comuns, que conciliem objetivos contrários e modelos de desenvolvimento conflituosos. Para garantir um desenvolvimento espacial coerente e a utilização eficiente dos recursos, é preciso que cada um faça a sua parte e que todos cooperem. O poder público municipal é o grande responsável por conhecer a dimensão dos desafios urbanos. Na maioria dos casos, os principais desafios que as cidades enfrentam não têm soluções simples ou diretas. Eles não respeitam fronteiras administrativas e estratégias de resposta. Surge daí a necessidade de se firmar parcerias. Os problemas urbanos complexos não podem ser resolvidos isoladamente por organismos ou entidades governamentais. A solução deve ser uma responsabilidade comum, compartilhada, que exige ação por parte de todos os agentes envolvidos. Na maior parte das cidades, os espaços urbanos são fragmentados e complexos. Por isso, é preciso produzir novos modelos institucionais que incluam os agentes que produzem a cidade e que promovam processos de planejamento transparentes. Para isso, é necessário ter uma base de dados consistente, com informações e indicadores que permitam avaliar a eficácia das estratégias. No cenário ideal, as cidades deveriam ser capazes de avaliar sua própria situação, além de poderem traçar quadros comparativos com outras cidades. O levantamento e a análise dessas informações fornecerão subsídios para formular visões em longo prazo. Como exemplo, podem ser utilizados índices relacionados a condições de habitação, acesso a serviços públicos, poder aquisitivo, saúde e cultura. Outro importante conjunto de dados que muitas vezes passam despercebidos por não serem comercializáveis engloba informações como qualidade do ar, poluição sonora, estética e qualidade arquitetônica, patrimônio cultural, coesão e paz social. A governança urbana deve estar focada em perceber os caminhos que levam uma cidade ao desenvolvimento, mas precisam estar atentas também a possíveis mudanças, correções de percurso que levem a trajetórias sustentáveis, de acordo com os planejamentos de médio e longo prazos e comum da cidade. É preciso ficar claro que uma base de conhecimento sólida, sozinha, não é suficiente para sustentar uma visão de longo prazo que permita orientar as ações. Para isso, as cidades precisam igualmente de ferramentas e instrumentos adequados para consolidar um planejamento estratégico eficiente e para a elaboração de visões coletivas. Ao longo da história, vimos que as cidades disputam espaço, mas também se ajudam. Essa expansão não só aumenta as possibilidades de intercâmbio econômico e sociocultural, como também estimula a concorrência.
As cidades disputam investimentos internos e estrangeiros, além de capital humano, comércio, instalação de fábricas e indústrias e pelo turismo. De forma frequente, essa concorrência, no entanto, leva a processos que podem ser prejudiciais para o desenvolvimento econômico, para a coesão territorial e uma utilização não otimizada dos recursos. Em tempos de escassez de recursos públicos, a cooperação em torno de questões estratégicas como serviços públicos e projetos estruturantes em áreas como conhecimento e transportes são essenciais para o desenvolvimento urbano e territorial sustentável. Por isso, o ideal é que as cidades se envolvam em uma concorrência cooperativa e não em uma disputa pura e simples. O principal desafio nesse caso é propor um processo estratégico de pensamento, conversação e planejamento que contemple ações diferenciadas, mas que também seja conjunto. Nessa busca por soluções, o governo local ganhou ênfase e se tornou o centro das atenções. Essa situação, no entanto, coloca um fardo pesado nos ombros das administrações. E com isso, as equipes precisam mostrar conhecimento sobre um conjunto de problemas cada vez mais complexos, além de precisarem desenvolver habilidade e atitudes para descobrir como fazer mais com menos. É preciso também buscar novas formas de governança, mais flexíveis, uma vez que as fronteiras administrativas das cidades já não refletem a realidade física, social, econômica, cultural ou ambiental do desenvolvimento urbano. Bem, meus amigos, chegamos ao final desse módulo. Vimos aqui alguns dos problemas que assolam as cidades e que limitam o processo de desenvolvimento urbano. Mas vimos também que soluções existem. Basta que estejamos preparados e qualificados para colocá-las em prática. Então, vamos fazer a nossa parte? Participe dos próximos módulos do Programa de Formação em Gestão de Projetos Urbanos. Revise o material de apoio, faça os exercícios e, sobretudo, coloque em prática tudo o que aprender.